Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Então, hoje, como foi falado, nós vamos dar continuidade à série que está acontecendo agora durante o mês de junho sobre o teste do amor, né? Domingo passado, você que não teve a oportunidade de assistir a aula, nós tivemos aqui a irmã Penha e a aula está gravada no YouTube. É interessante que você dê um pulinho lá para não perder nada do que foi ministrado. Amém? Foi uma grande bênção. E para você que está em casa, nós agradecemos a presença e desejamos que você seja acrescentado nessa manhã. Amém? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo 3,16. Que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Você crê que a palavra de Deus é inspirada por Ele mesmo? Você crê que a palavra de Deus nos acrescenta, nos corrige, nos torna aperfeiçoados nele? Amém. Então vamos orar, colocando o nosso coração à disposição do Espírito Santo. Amém? Há temas que a gente às vezes não gosta de ouvir, a gente gosta de selecionar o que a gente ouve, né? Mas a gente sabe que a palavra, como foi dito aqui, ela é um prato completo, né? A gente não pode selecionar aquilo que recebe da parte de Deus. A gente tem que comer toda a palavra. Amém? Senhor, obrigada pela inspiração do Teu Espírito Santo em nossos corações. Obrigada pela Tua palavra que nos alcança nessa manhã. Nós colocamos o nosso entendimento, Senhor, cativo a Ti, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade para nos ensinar nesta manhã, nos ensinar sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre o que é amar a Deus. A aula passada nós vimos alguns significados do que é o amor, não foi assim? E hoje nós vamos ver como amar a Deus. Amém? E eu quero começar com uma pergunta. Como nós podemos expressar nosso amor a Deus? Quais as formas que nós podemos utilizar para expressar o nosso amor a Deus? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa entender que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como foi que Ele nos amou? Vamos ver? Lá em Romanos 5,8 está escrito. Eu queria que você abrisse, porque a gente precisa prestar atenção em duas palavrinhas chaves aí. Romanos 5,8. Mas Deus prova, repita, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, diga fato, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga, ainda pecadores. Eu queria chamar a atenção para vocês, para esses 3 pontos. Deus prova o seu amor. Então, o amor de Deus não é um amor de palavras, não é um amor teórico, não é um amor sentimental, é um amor provado através de fatos. E o que é um fato? Fato no dicionário é algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível. É uma verdade. Então, como foi que Cristo nos amou? De fato e de verdade, provando o seu amor através de uma ação. E qual foi essa ação? De entregar o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Amém? E lá em João 13:34 vai dizer assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? De fato e de verdade. Então, aqui nós temos um padrão estabelecido por Deus.
que nós precisamos seguir. Nós precisamos amar, assim como nós fomos amados. E o que isso envolve? Envolve atitudes. O amor, ele é operacionalizado através de atitudes. O amor não é visto. O amor vai ser visto através das atitudes que nós vamos ter. Amém? E alguns pontos nós precisamos considerar sobre o amor, que a Bíblia traz. O primeiro ponto é que amar é a lei do Novo Testamento. Então, nós sabemos que a lei ela foi cumprida por Cristo e nós não vivemos debaixo da lei do Antigo Testamento. Mas há uma lei que opera no Novo Testamento. E essa lei é a lei do amor. Está escrito lá em Romanos 13, 9. Diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, diga para o seu irmão, há uma lei a ser cumprida. Vocês tomaram café hoje da manhã, não? Há uma lei a ser cumprida, diga. E essa lei é o amor. Segundo ponto. Amar significa dizer que você tem uma dívida a pagar. Como a irmã Penha já falou aqui na primeira aula. Romanos 13, 8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém, querido? Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Eu não sei você, mas às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Na profundidade do que isso representa. E aqui hoje a gente está tendo a oportunidade de ver que isso é algo que Deus leva a sério. Amém? O amor é uma dívida, o amor é uma lei que precisa ser cumprida. E nós estamos habilitados a cumprir essa lei. Porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Isso faz de mim e você alguém habilitado para amar as pessoas com o mesmo amor que nós recebemos. Amém? Deus é amor. 1 João 4,8. Veja, Deus é o próprio amor. O amor procede de Deus. Todo o que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. Ou seja, se você conhece a Deus, se eu digo que conheço a Deus, eu preciso expressar esse conhecimento através do amor. Amém? Todo o que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. Está lá em 1 João 4,7. O amor é o próprio Deus em nós, através do Espírito Santo. Em Romanos 5,5 está escrito: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quem é que vem habitar no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim. Então, o Espírito Santo é o próprio amor habitando em nós. Amém? Amar é uma ordem. João 13:34 diz assim, novamente: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como... O assim como representa o quê? De fato e de verdade. Eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. João 13:35. O amor testifica sobre Deus. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amor uns com os outros. Se é uma condicional. Então o mundo vai nos conhecer se ele enxergar em nós o amor de Deus. Amém? E o último ponto que a gente vai considerar aqui na parte inicial é que está lá em Gálatas 5:6, que diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum.
mas a fé que atua pelo amor. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então, a fé opera pelo amor. A fé tem uma linguagem e ela é expressa através do amor. E o amor é expresso através de atitudes, né? Quando a gente abre lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, a gente vai ver duas palavrinhas. Ainda que, aí ele vai dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então, veja, o amor é a motivação, é o que está no nosso coração. É a corrente elétrica que vai fazer com que as nossas ações tenham proveito. Então, veja, eu posso operar nos dons, eu posso ter uma fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Esse livro aqui, A Fé que Opera pelo Amor, de Kenneth Hagin, ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz que no último dia, muitos crentes serão surpreendidos e não vão receber galardão no céu. Porque todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. E aqui a gente lendo, mas Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso em teu nome. Aqui não é sobre o que você faz, mas qual a motivação que está no seu coração em realizar algo para Deus, né? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. E como está o nosso coração? É algo que nós precisamos avaliar todos os dias. Qual é a minha motivação em servir? É para ser visto? É para ficar bem à vista do meu irmão? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Eu só sirvo a pessoas que podem me dar alguma coisa, que podem me promover, que podem me dar algo em troca? O que é que tem motivado o meu coração? Isso é algo que nós temos que avaliar constantemente, porque isso é segurança para as nossas vidas. Amém? Nós precisamos, de fato, saber a quem servimos e por que servimos. Em Marcos 12, 29 e 30, diz assim. Perguntaram a Jesus qual era o principal mandamento. E ele responde: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Então, a gente vê aqui que o amor genuíno a Deus exige um mais alto nível de comprometimento da nossa parte. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a nossa força. Todo fala de uma maneira completa, inteira. Não é parcial. É algo que é entregue a Deus. Tem até uma musiquinha, acho que é da harpa cristã, que diz assim: quando todo o teu ser perante o Senhor estiver, né? Não. Só assim hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E é assim que nós precisamos viver. Porque às vezes nós dizemos, é muito difícil andar por amor. Nós não temos desculpas, porque o próprio amor habita em nosso coração. Nós não vamos poder apresentar justificativas diante de Deus em relação a isso. E tudo na nossa vida cristã, a gente precisa entender de uma vez por todas, que se resume a isso. Quando todo o nosso ser pertencer a Deus, aí nós vamos começar a viver coisas extraordinárias. Porque nós precisamos entender que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre eu e Ele. E essa parceria já tem um lado que já está pronto. E nós precisamos dar respostas
ao que já foi colocado diante de nós. Amém? Nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós já temos recebido. Nós precisamos buscar e nos aperfeiçoar em compreender a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Porque quanto mais nós nos expomos, mais Ele trata conosco, mais nós nos aproximamos da perfeição. Nós vimos aqui no primeiro versículo que nós lemos, que a palavra de Deus ela vai nos lavando, vai nos exortando, vai nos ajustando, para que nós sejamos mais perfeitos a cada dia. Não é que nós, de um dia para o outro, vamos alcançar a perfeição, não. Mas nós precisamos ver o agir e o trabalhar de Deus em nossas vidas, de fato e de verdade. Amém? A nossa vida precisa expressar amor a Deus. Em 1 João 4:20, temos o segundo mandamento mais importante. Jesus respondeu: o primeiro é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E lá em 1 João 4:20 diz: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Então a gente vê o quê? Que esse segundo mandamento é uma expressão do primeiro. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a pessoa que está ao meu lado? Se há ódio dentro do meu coração, se há rancor, se há perdão, se há falta de perdão. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Veja como isso é sério. Às vezes nós lemos a palavra de forma automática, como se estivéssemos lendo um livro qualquer. E isso é perigoso. Nós precisamos atentar para o que de fato o Espírito Santo está nos dizendo. Aquele que não ama seu irmão é mentiroso. Então, nós amamos a Deus quando amamos o próximo. Nós expressamos o nosso amor a Deus, amando o próximo, fazendo algo por ele. Amém? O amor de Deus tem um padrão estabelecido pela palavra. 1 João 4, do 9 ao 11, diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Veja com quão grande amor Deus nos amou. Ele entregou aquilo que era mais precioso por alguém que não valia nada. E às vezes nós estamos esperando que aquela pessoa melhore para que ela mereça o nosso amor. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus foi estabelecido aqui, quando ele diz: se foi assim que Deus nos amou, assim nós devemos replicar o mesmo amor que recebemos. Nós não temos o direito de amar alguém com um amor menor do que aquele que nós recebemos. Primeiro, que o amor não vem de nós, vem de Deus. E é Ele quem nos capacita a amar. Segundo, que Ele nos amou. Você consegue fazer uma retrospectiva aí de quem você era quando Jesus lhe alcançou? Misericórdia. Jesus olhou para nós com amor. Ele enxergou um potencial ali. E Ele diz: eu vou amá-lo. Porque Ele era a nossa única chance. E às vezes nós olhamos para alguém que não tem Jesus com tanto critério, né, de superioridade. É difícil, né, queridos, amar alguém difícil, não é assim? Como é difícil. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo habita dentro de você. E é possível. Quando lá em Coríntios fala, o amor tudo suporta. Aqui no livro ele explica que o amor tudo suporta.
que nós temos a condição de suportar por um longo período de tempo uma grande quantidade de ofensas, respondendo com amor e bondade. Nós temos essa capacidade. E assim como nós temos essa capacidade, quero fazer uma comparação aqui. Todo mundo aqui tem músculos. Todo mundo tem músculos. Mas se a gente pegar alguém que frequenta uma academia, um fisiculturista, por exemplo, nós vamos conseguir ver todos os músculos dele, todos divididos, não é assim? Da mesma forma. Nós só vamos ver a prática, nós só vamos vivenciar, visualizar aquilo quando nós começarmos a exercitar. Existe um fazer para a igreja. Existe um fazer ainda para a igreja. E esse fazer é leve e suave. Porque Cristo é conosco, Ele está conosco todos os dias, e o Espírito Santo, que é o nosso professor, ajudador, conselheiro, é Ele quem nos capacita. Então, às vezes, nós temos que colocar nossa carne no lugar, exercitar o nosso espírito para que Ele possa fluir através de nós. Amém? Nós devemos ao mundo o mesmo amor que recebemos e que habita em nós. Um amor sacrificial, sem merecimento e que tem como maior finalidade alcançar vidas. Esse é o amor de Deus. O amor é visto através das ações que ele provoca. O amor não é como você se sente em relação a alguém. Você sabia que você pode não gostar de uma pessoa e amá-la? Porque o amor não é como você se sente em relação àquela pessoa. É como você age em relação àquela pessoa. Então, você não precisa estar colado com ela 24 horas. Há pessoas que a gente ama à distância. Não é assim? Em alguns casos tem que ser assim. Como eu amo uma pessoa à distância? Eu oro por ela, eu intercedo por ela, eu ajudo ela numa necessidade. Amém? Isso são expressões de amor. Então, não é algo que você precisa, e quando eu sentir, eu vou fazer. Não, irmão. Nós já sabemos o que a palavra nos diz a respeito disso. Nós acabamos de ver. Aqui ninguém vai sair como inocente mais. Não é assim? Nós precisamos expressar o amor através da bondade, da mansidão, dos dons do Espírito. Amém? E aí vamos fazer algumas perguntas aqui retóricas, só para a gente refletir um pouco sobre o assunto. Você e eu estamos dispostos a abrir mão de direitos para alcançar uma pessoa? Você e eu estamos dispostos a não retribuir a ofensa? Isso aqui exige um exercitar do Espírito, viu, irmão? Imagine aí, você sofrendo todo tipo de injúria, difamação, ofensa. E parece que é assim, né? É como Joyce Meyer diz. Antes das coisas melhorarem, elas pioram. Quando você está orando por alguém, antes das coisas melhorarem, elas pioram. Então, aí você está orando por uma pessoa, você está manifestando um amor, você decidiu. Eu vou amar essa pessoa. É uma decisão. Amém? E aí você começa a empreender essa luta, esse processo. E aí, quanto mais você ama aquela pessoa, mais ela diz: você não fez mais do que a obrigação. Não há gratidão, né? Não há reconhecimento. E aí? Aí você pensa em chutar o pau da barraca, não é assim? Mas, como o pastor diz, a gente tem que lembrar quem é que está debaixo da barraca. Amém? E pessoas difíceis são colocadas em nossas vidas para transformar o nosso caráter. Nós só somos transformados através da pressão. É um processo. Se nós pegarmos um processo produtivo de algum produto, por exemplo, uma cadeira, ela começa com o quê? Com a madeira, não é assim? Então, aquela madeira ela vai ser tratada, ela vai ser cortada, ela vai ser
ajustada nas medidas corretas, ela vai passar por uma sequência de maquinários que vão, no final do processo, fazer com que ela seja uma cadeira que vai servir a um propósito. E assim somos nós. Nós fomos criados para servir a um propósito, e esse propósito é maior do que nós mesmos. Então, para que nós cheguemos aonde precisamos estar, nós estaremos passando continuamente por processos. E esses processos, a velocidade deles vai ser determinada pelas nossas respostas. Quanto mais rápido eu for em me ajustar àquilo que está me sendo orientado, colocado pela palavra, mais rápido eu vou conseguir viver o meu propósito. Amém? Você e eu estamos dispostos a perdoar sem se ressentir do mal que nos foi feito? Lá em 1 Coríntios 13, depois que ele fala sobre o amor, né, que é o capítulo do amor, quando ele fala sobre tudo, ele diz assim, no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o amor revela o nosso nível de consciência e maturidade em relação às coisas de Deus. Quando a nossa carne é alimentada, nós vamos pender para o lado da carne. Quando o nosso espírito é fortalecido, nós vamos ter a capacidade de operar pelo Espírito Santo. Amém? Então, se o Espírito Santo for exercitado, se nós fortalecermos a nossa vida com a palavra, com a oração, com a comunhão, nós vamos ser capazes de perdoar, de não retribuir a ofensa, de andar em mansidão e amor. Amém? E é assim, irmãos, a vida cristã é uma luta, nós temos que subjugar a nossa carne. Não é um processo fácil, é um processo doloroso. Mas também, assim, voltando para a academia me ensina bastante. Porque quando você muda o treino, você faz o treino, você sai todo dolorido, você não aguenta nem sentar. Mas com o passar dos dias, você vai fazendo o mesmo exercício, e aquele exercício ele já não dói mais. Ele produz músculos, e assim é a fé. Deus quer nos alcançar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E aquilo que nós temos falhas, aquilo que nós temos deficiência, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e nos capacitar. Nós precisamos submeter isso em oração e nós precisamos nos esforçar para agir de acordo com aquilo que é esperado de nós. Isso não significa que nós não vamos errar, mas quando nós errarmos, nós temos que ser rápidos em corrigir e voltar na direção correta. Amém? Amar implica em obedecer. João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 15. Espera aí que saiu aqui. João 14, 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lucas 6, 46. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? João 14, 23, 24 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós precisamos amar e considerar a sua palavra. Nós precisamos amar e considerar o que ele fala sobre amor. Nós precisamos amar e considerar aquilo que nós temos ouvido nas ministrações, aquilo que o Espírito Santo tem falado no íntimo do nosso coração. Nós precisamos considerar a palavra de Deus. Porque nós vamos ter
Mas de Deus, ele diz aqui: aquele que me ama guarda a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e nós viveremos para ele e faremos nele morada. Então, tudo isso depende do amor. Amém? Nada tem valia nenhuma se não tiver como base, como motivação, o amor. E o amor envolve o quê? Que a gente já viu. Amar de fato e de verdade. Envolve ter atitudes correspondentes. Envolve que nós amemos com o padrão que foi estabelecido na palavra. Amar quem não merece. Amar de fato e de verdade. Amar sabendo que há um propósito maior naquilo. O que é comparado, querido? Um sapinho que você vai ter que engolir com a eternidade daquela pessoa. A que se compara? A que se compara você engolir uma injustiça para que o nome de Deus seja glorificado. Para que aquela pessoa veja em você o amor de Deus. Não é sobre nós. Nós precisamos entender aqui. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Lá em Efésios 2, a gente vai ver que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, foi disso que Jesus nos resgatou. Quando nós saímos do governo de Satanás e entramos no governo de Deus, há uma lei que opera nesse governo, é a lei do amor. E nós precisamos seguir essa lei como cidadãos do céu. Existe uma lei para nós. E nós precisamos nos submeter a ela. E a gente escuta muito, né? Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, mas ele também é Senhor. E nós devemos obediência à sua palavra. Ele diz: aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Nós precisamos levar a sério o senhorio de Cristo. Nós precisamos vê-lo como Senhor. Nós precisamos estar a par da lei de Deus, da sua palavra, para que nós possamos, de fato, experimentar de tudo aquilo que nos foi proposto. Amém? Existe uma expectativa ao meu e ao seu respeito. E nós não podemos dar desculpas. Por quê? O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, que nos ensina todas as coisas. Amém? Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e fizesse uma reflexão entre você e Deus. Se avalie, deixa o Espírito Santo te convencer, deixa o Espírito Santo te mostrar pontos que precisam ser revistos na sua vida. Sonde o seu coração, sondemos o nosso coração. Vejamos se tem algo a ser perdoado, se tem algo a ser liberado, se tem algo a ser tratado. Apresenta isso diante de Deus. Pede ao Espírito Santo que te ensine a amar, que te faça enxergar aquela pessoa difícil com os seus olhos, sob a sua perspectiva. O amor de Deus nos constrange pelo fato de ter Cristo nos amado quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos seus inimigos. Nós não temos o direito de negar amor a ninguém. Não há nada que justifique. Não há nada que possa ser apresentado diante de Deus como desculpas. Nós estamos aptos, capacitados a viver para a glória de Deus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavrinha desse livrinho aqui. Bem pequenininho, fininho,
menos de 1 hora você consegue ler. Tem aqui na livraria. E ele diz assim, na página 46. Quando você colocar a sua vida e seus atos alinhados com a palavra de Deus e colocar um forte guarda sobre a sua língua, você logo verá que a jornada do amor se tornará algo automático. Amém? Então, nós precisamos alinhar as nossas atitudes à palavra de Deus, aquilo que é esperado de nós. E precisamos guardar a nossa língua. Né? Guardar a nossa língua de falar mal, de ferir a imagem de alguém. Então, tudo isso são atitudes de amor. Tudo isso envolve bondade, misericórdia e amor. Amém? Então, que nós possamos ser praticantes dessa palavra. Lembremos que a fé opera pelo amor. Nós somos o povo da fé. Temos que ser o povo do amor também. Amém? A fé opera pelo amor. Sem amor, nada seremos. Que saiamos daqui com essa palavra e que isso não fique aqui. Que nós possamos meditar a respeito desse tema. Há tantas coisas importantes a se aprender sobre o amor. Eu, particularmente, tinha coisas aqui que para mim é novidade, né? E assim, a gente passa despercebido. A gente foca em algumas coisas da Escritura e esquece outras. E veja, o amor é a base de todas as coisas. Como é que a gente não pode passar despercebido por algo desse nível? Né? Que nós saiamos daqui, meditemos na palavra, oremos ao Espírito para que Ele nos conduza em amor. Amém? Acompanhe essa série todos os domingos pela manhã durante esse mês. Tem muita coisa maravilhosa que vem por aí. Já tivemos uma aula com a irmã Penha. Vai lá no YouTube, acompanha, se edifica, se alimenta. Porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós estaremos cheios e seremos capazes de operar pelo Espírito. Amém? Deus abençoe vocês. E à noite nós teremos nosso culto de celebração. Até lá, né?